Aí eu vou fazer uma cruzando. E aí dentro disso, aí você fala, mas que tamanho tem que ter? Depende. Aqui pra mim, eu faço essa extensão de acordo com o tamanho que eu quero desenhar a boca. Então, aqui deve ter aqui o que? Uns 6 centímetros, talvez um pouco mais. Mas não sei, eu não me preocupo muito com isso. Por quê? Aqui eu quero desenhá-la desse tamanho. Se eu quisesse desenhá-la maior, eu faria esse traço maior e consequentemente esse também maior. Então eu não passo muito lance de medidas, até porque eu trabalho muito pela percepção. Eu vou observando e vou fazendo. Então, por exemplo, nessa linha aqui eu vou fazer, eu só tô achando que a ponta desse lápis não tá legal. Vou pegar um outro lápis aqui, eu falei que eu ia usar o lápis B. Vou usar um lápis H aqui que é um pouquinho mais duro. Então aqui, ó, eu começo por aqui, eu venho aqui pra baixo dessa linha, ó, a linha tá aqui. Eu venho por baixo, subo e quando eu subo, eu vou aqui por cima, ó, e encontro aqui. Mesma coisa eu faço do outro lado. Aqui é o contrário, ela sobe aqui, desce. Eu faço questão de fazer muita coisa só no olhômetro, assim, sem lance de medida, exatamente para treinar um pouco mais a minha percepção, né, a minha visão espacial, digamos. Ó, esse lado, por exemplo, ficou um pouco mais baixo que aquele, mas não tem problema, até porque nada no nosso rosto é simétrico, né? Mas pelo menos dá uma noção aqui de como você quer construir. E isso aqui também eu posso amenizar um pouco se eu quiser, deixar um pouco mais para baixo e tal. Enfim, tá aqui. Essa é a linha que divide os dois lábios, o lábio superior do inferior. Aqui, o inferior eu vou fazer mais ou menos aqui, ó. É aquilo que eu falo, não tem uma quantidade de centímetros. Tipo, eu faço e o legal é isso aqui, ó. Por exemplo, eu faço, digamos que eu fiz e achei que ficou muito fino. Eu vou, jogo um pouquinho mais para baixo e faço de novo. Faço outra linha para ver se fica um pouco melhor, entende? Ou se me causa uma impressão melhor. Aí faço essa linha aqui, ó. Deixa eu ver. Pra mim eu tô satisfeito com essa linha. Se caso você fizer, você achar, você tem que imaginar a boca, tá? O desenho ele sempre começa na sua imaginação. Ele não começa no papel. O papel é o resultado, né? É a materialização, digamos, do que você está pensando. Então você precisa pensar sobre o que você está desenhando. Você precisa pensar de forma visual. Você olha e vai imaginando, né, aquilo. Deixa eu apagar esse risquinho aqui, ó, senão dá a impressão que tem um cantinho na boca aqui, que na verdade não tem. Tá, então pronto, fiz essa parte de baixo. Agora a parte de cima, eu vou usar praticamente o mesmo tamanho daria aqui, ó, só que daí vai ficar muito grosso. Então eu venho um pouquinho mais pra baixo, e aí aqui eu faço esse Vzinho aqui, né, o arco do cupido, né, faço isso aqui, e aí daqui é que vai descer. Só que a hora que desce pra cá, ó, eu faço levemente curvado pra baixo, assim, ó, eu não faço assim, faço levemente curvado pra baixo e depois é que eu vou subindo pra encontrar com essa linha, ó, tá? Mesma coisa aqui, puxo aqui um pouquinho pra baixo, vou subindo e aqui, ó, vou trazendo e as linhas se encontram. Eu gosto sempre de desenhar desse jeito, fazendo com que as linhas se encontrem, porque é importante você entender isso. Porque é uma forma de pensar. Eu penso assim, ó, quando eu vejo a linha subindo, eu tô tendo uma percepção. Quando eu vejo a linha descendo, eu tô tendo outra percepção. Então eu exploro os ângulos de percepção para que eu consiga ter uma visão mais geral, né, do que tá acontecendo. E isso me dá mais segurança na hora de desenhar, tá? Bom, agora eu vou apagar as linhas que foram usadas para construção. Tá aqui, aqui. Essa. E agora sim, com o lápis B, eu vou começar a fazer o sombreamento. Só que esse sombreamento eu não vou fazer pintando como se eu pintasse com um lápis de cor. Eu vou fazer ele em forma de linhas, assim, ó. Começando de baixo, puxando pra cima,
sempre com o final bem clarinho, tipo assim, ó, tipo tirando do papel. Tirando do papel, o final tem que tirar do papel, tá? Então aí eu vou fazendo tudo isso aqui. Eu só não tô gostando muito desse lápis, eu tô achando que ele tá com a ponta muito grossa. Eu vou apontar ele. Vou apontar aqui, ó. O apontador que eu usei é esse aqui, ó, da Derwent, tá? É um apontador de manivela. E é legal porque você consegue fazer uma ponta rápida e fina e alongada. Então agora, ó, eu vou puxando, chega aqui no meio, vai ficando em pezinho os traços. E conforme vai abrir, vai pro outro lado, vai descendo, vai subindo ao contrário, ó. Tá? Então eu sempre imagino que ela vai abrindo assim, tá? Assim, aqui no meio vem reto e aqui assim. Mesma coisa para baixo vai vir reto aqui, vai vir assim curvado e vai vir assim curvado para cá, tá? E aí eu vou puxar tudo aqui, ó. Só que aí o que eu faço? Chega aqui, ó, eu começo a fazer ao contrário. Eu começo a puxar de cima para baixo. Só que numa mesma direção desse. Apesar dele estar sendo puxado no sentido oposto, ele tem o mesmo direcionamento, né? A mesma orientação. Ó. E aí vai formando uma leve textura. Aí você fala, e esse contorno? Calma que esse contorno vai desaparecer depois através de sombra, tá? E depois a gente vai passar também o pincel e vai dar um acabamento bem legal nessa boca. Então vou continuar toda essa parte aqui. Aqui já no final eu já faço mais pintando mesmo, preenchendo. Porque a textura do lábio normalmente ela tá mais aqui no centro, né? Do desenho. Então tá aqui. Aqui eu venho também na parte de cima, mesma coisa que eu fiz do outro lado, agora eu faço aqui, só que ao contrário, né? Aqui eu fiz assim, aqui eu tô fazendo assim, pra encontrar com a mesma orientação de traços que eu faço daqui. E aí vai baixando assim, ó. E aí vou fazer por toda a extensão aqui da boca também. Lembrando que a hora que vai chegando aqui no fim, aqui eu já mudo, porque daí eu já faço mais preenchido. Já não faço mais nesse sentido de traços. E aqui, pra baixo, pra cima, aí eu dou umas passadas assim. Tudo isso é experiência, tá, gente? Às vezes você faz, pode ser que fique totalmente diferente. O que você não pode é desistir porque, fez, não ficou legal. Não, às vezes a minha primeira também não ficou legal. Né? É uma questão de prática, você compreende e então você começa a praticar. E ao passo que você vai praticando, você vai compreendendo mais. Além de ir compreendendo mais, você também vai entendendo os seus limites. O que você consegue fazer com mais facilidade, o que você tem mais dificuldade de fazer. E isso é interessante porque isso vai fazendo você se conhecer, né? Conhecer o seu traço. E quando você conhece o seu traço, você busca formas de trabalhá-lo melhor, alcançando assim resultados melhores, consequentemente, né? Aula prática, continuação. E aqui agora eu venho engrossando não, fazendo mais escura essa linha que divide o lábio superior do inferior. E depois eu vou eliminando algumas manchas, ó, que nem tem algumas manchinhas aqui que ficam um pouquinho mais forte e tal. Isso aí é o de menos. Isso aqui agora eu tô explicando mais o geralzão, assim, como que você vai fazer, como que você pode fazer. E depois a gente vem dando um acabamento, lembrando que eu não vou deixar esse acabamento tão realista, assim, como eu faço nos meus desenhos. Aqui é um básico, assim, para você entender um processo de construção simples que dá para você fazer um desenho relativamente bonito, tá? Agora a parte de baixo. Agora, como já tem uma parte feita, eu vou colocar a folha aqui para minha mão não ficar pegando na parte que já tá feita e acabar borrando tudo. Então eu gosto sempre de usar uma
uma folha. Como eu tô usando papel sulfite, ó, repara que ele vai ficando ondulado, né? Ele vai levantando um pouco por ser um papel bem fino. E aqui, ó, mesma coisa, tá? Aqui vem de cima para baixo, de baixo para cima, deixando luz aqui no centro. A luz vai ficar nesse centro. Você vai ver já ela aparecendo aqui. Conforme eu for escurecendo, você vai entendendo o que eu quero dizer. Eu vou fazendo esses tracinhos aqui, tudo e tal. Lembrando que esse final eu deixo também mais sombreado. Ó, tô fazendo tudo com lápis B aqui, bem apontado, né? Porque quando você tem um lápis bem apontado, você consegue ter mais suavidade, mais controle e tal, e fica um trabalho mais bonito, o seu traço fica mais bonito, né? E você consegue, consequentemente, um resultado melhor. O legal é você fazer isso, esses risquinhos, mas tomar cuidado para não invadir demais a área que você quer deixar com luz, tá? Se você invadir demais a área que você quer deixar com luz, aí você perde toda a iluminação do desenho, né? Você perde também a sensação de volume, porque é essa luz que dá a sensação de volume, ao passo que a sombra dá a sensação de profundidade. Então, quanto mais sombra você coloca, a região onde você está colocando sombra, ela vai transmitir a sensação visual de profundidade. E onde você deixa mais claro, mais iluminado, é onde vai passar a sensação de volume. E também na hora de passar o pincel, você vai ver a forma como eu faço também já provoca, já evidencia também esse lance de luz e sombra, né? Eu não passo de forma igual, de fora a fora, no lábio todo. Eu vou passando e dosando. Onde eu quero mais escuro, eu passo com um pouquinho mais de intensidade, com um pouco mais de força. Onde eu quero mais claro, eu passo um pouco mais suave. E assim eu vou dosando também através com o pincel, né? Com o uso do pincel, melhor dizendo, um jogo de luz e sombra, um efeito de luz e sombra também que seja interessante. Agora estou escurecendo um pouquinho mais essa região aqui, ó, para a luz. Ó, percebe que a luz está mais aqui, só que ela vai aparecer mais depois que eu passar o pincel. Por enquanto ela está aparecendo de forma bem sutil. A gente vê que tem, mas está sutil. E agora aqui eu vou jogar um pouquinho mais de sombra pra cima, assim, ó, do traço pra cima, pra dar uma sensação de profundidade aqui, ó, né, a parte da boca que entra, né, o lábio vem descendo aqui e ele entra. Então é legal jogar um pouquinho mais escuro aqui e tal, acho que dá uma valorizada no desenho. E depois também, como eu já falei, com o uso do pincel você deixa isso ainda mais evidente. Outra coisa também que de repente é interessante você fazer é uma sombra aqui embaixo, talvez. Mas não, aqui eu não vou fazer não. Acho que eu vou deixar assim, que eu acho que tá legal desse jeito. E vamos ver como que vai ficar agora com o uso do pincel. Esse aqui é um pincel com pelos, assim, cerdas naturais, tá? Ou melhor, sintético, né? Eu não sei nem a marca desse pincel. Ele é muito antigo já. E eu cortei pela metade as cerdas, porque é pela metade que eu gosto de trabalhar assim com ele. E aí eu começo a passar, olha só. Aí você fala, poderia passar o esfuminho? Pode, mas o esfuminho ele vai estragar toda a textura que você fez, porque o esfuminho ele une os traços do grafite. O pincel não, o pincel ele ajuda a penetrar o grafite no papel, porém onde tem traço, o traço permanece. Você não consegue espalhar o traço do grafite com o pincel, não dá, ele continua aparecendo. Então ó, repara, aqui eu posso passar na mesma direção assim, só pra dar uma suavizada, né? Aqui vou de fora a fora com ele. E aqui ó, vou suavizar um pouco para não ficar tão marcada a passagem da sombra para a luz. Então aí eu venho e passo ele no sentido do traço. E aí vai. Aqui tem algumas partezinhas que eu bati o lápis com um pouquinho mais de força, que acabou ficando um pouquinho marcado, que é aqui. Deixa eu limpar, tirar um pouquinho, né? Tá meio exagerado essa mancha. E aqui.
E aí venho, passo o pincel de novo aqui, disfarço. E tá tudo certo, tá? Agora do outro lado, vou pegar um pincel um pouquinho mais largo para render um pouco mais o tempo aqui. E passo também, mesma coisa, ele é igualzinho o pincel anterior, só um pouco mais largo, então rende mais. Até porque eu precisava de um pincel um pouco mais preciso na parte de cima, né? Eu necessitava de um pincel mais preciso. E aqui embaixo eu posso ter um pincel um pouco mais extenso, porque a área é mais extensa e me permite trabalhar com mais liberdade, né? Então lembrando que aqui eu usei um papel sulfite, usei lápis B da marca Staedtler. Se você for usar a Faber-Castell, você pode usar o 2B ou... não, acho que o 2B seria o mais indicado. É uma boca que eu fiz de certa forma rápido, tá? O sombreamento dela. Então você percebe às vezes algumas manchinhas e tal. Mas eu posso também vir com o esfuminho tentando amenizar um pouquinho essas manchas, para tentar deixar uma textura um pouco mais uniforme, sem estragar a textura, é claro, porque é essa textura arranhada assim que dá a sensação das ranhuras do lábio, né? E é isso que fica legal aí no desenho. E aqui com o esfuminho eu vou esfumar as bordas aqui, ó, para passar uma sensação mais realista, né? Eu não gosto nunca do desenho marcado, eu gosto do desenho sempre levemente esfumado, porque isso transmite uma sensação de realidade que é bem evidente quando você vê o desenho pessoalmente, tá? Talvez aqui no vídeo não fique tão evidente isso, mas pessoalmente você vê sim. E tá aí, ok? Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. Se você gostou, deixe seu comentário e a gente pode gravar outros conteúdos nesse mesmo estilo aqui, que eu achei legal de fazer, né? Gostoso de fazer, porque a gente desenha de forma até rápida, passa uma informação importante e transmite algo que é proveitoso. Legal? Vejo você aí num próximo vídeo. Obrigado. Ah, sim, lembrando que eu usei lápis B e pincéis com cerdas cortadas, ok? Vejo você aí no próximo vídeo. Valeu, até mais.